Olá, boa noite, meus alunos de Filosofia da Educação. Então, nós estamos gravando esse vídeo para falarmos um pouquinho, para conversarmos, desse encontro dos conteúdos da filosofia, do conhecimento filosófico com a própria educação. Então, quando a gente fala de educação aqui, nós estamos falando de todos os campos de conhecimento que atravessam as licenciaturas, todas. Então, nesse momento, a gente, com aula já complementar ou na sequência do que nós já estudamos em sala de aula, nesse encontro da filosofia com a educação, nós vamos então resgatar um pouquinho do que nós estudamos e já fazer outros aprofundamentos, tá? Então, nós já vimos que a primeira forma de conhecimento da humanidade é o mito, que a primeira manifestação do homem em termos de narrativa de conhecimento é o conhecimento mitológico ou a narrativa mitológica. Já vimos que o que caracteriza o mito é esse conhecimento mais alegórico, não lógico, um conteúdo religioso, ou essa não existência imediata do homem como senhor ou autor do conhecimento, mas um conhecimento como revelação de uma entidade divina. E ainda o mito como esse conhecimento que se dá também por essa narrativa da crença, esse conhecimento de alguma forma também ilusório, que não busca essa mediação causa-efeito. Não é isso que move o conhecimento mitológico. E vemos que na sua sequência, não em forma de ruptura, mas em forma de um desdobramento de uma outra forma de conhecimento que é totalmente diferente do mito. É importante a gente dizer isso, que vem como um desdobramento, um amadurecimento da forma do homem conhecer, mas que de imediato não significa uma ruptura, uma quebra radical, que é o conhecimento filosófico. Então, a filosofia é um conhecimento totalmente diferente do mito, porque a base do conhecimento filosófico é o uso da razão, é a lógica, é essa investigação mais sobre causas e efeitos, é essa tentativa de fazer uma indagação sobre a própria forma do ser humano conhecer, tá? Então, é um conhecimento que se esbarra e se apropria da própria ciência, ou que, na verdade, constitui a base do conhecimento científico. Então, a filosofia é considerada um dos primeiros conhecimentos da humanidade, nesse âmbito de conhecimento racional, portanto, é a primeira forma científica de conhecer, porque investiga a partir do exercício da razão. Mas a grande pergunta é, nesse encontro dos conhecimentos filosóficos para a educação, o que tem de comum? Por que falar da educação a partir de uma perspectiva filosófica? De acordo com os autores que nós estamos estudando, os autores que a professora já indicou para vocês, já mandou para vocês, o próprio Lucchesi, autores como Pedro Demo, autores como Gadotti, Moacir Gadotti, autores como Jussara Hoffmann, nas suas outras investidas de conhecimento, a gente tem esse encontro. Filosofia e educação tem muito a ver, então, porque são saberes que estão interligados, desde as suas origens, uma vez que muitos dos problemas hoje enfrentados na educação são resolvidos com bases filosóficas. Então, o conhecimento filosófico, nas suas perspectivas de conhecimento, de investigação, tem um encontro fundamental com a educação. Até porque a educação ela sempre existiu na constituição das sociedades. O homem aprendeu através de narrativas orais, posteriormente através da própria escrita, a contar, a narrar, a indagar acerca da sua própria vida no mundo, tá? Então a educação sempre acompanha o próprio saber filosófico e a filosofia ela é nutrida por bases filosóficas também, tá? Esse conhecimento que indaga, esse conhecimento que se espanta com a realidade social e que busca a compreensão dessa realidade social a partir de fundamentos filosóficos. Então, as várias formas de conhecimento, as várias formas do homem fazer educação, ela tem relação direta
com as próprias tendências do pensamento humano. Um conhecimento, no primeiro momento, mais cosmológico, como eram os mitos, como foi até o início ali dos pré-socráticos ainda, esse conhecimento mais cosmológico, essa tentativa de analisar o universo, o cosmo, de entender como é que o ser humano pode explicar tudo isso, como é que o ser humano pode compreender tudo isso. E em outro momento, trazendo essa mesma investigação, mas para a vida do próprio ser humano. Ele, não somente o sujeito que vai conhecer, o que vai ser a ele revelado o saber que existe no mundo, mas ele mesmo como o próprio sujeito do conhecimento. Aquele que indaga, que se admira, mas que também pode encontrar essas respostas para o conhecimento em si mesmo, que pode, portanto, produzir conhecimento. E nisso, os nossos primeiros mestres da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, são exemplares nisso nos seus discursos, né? Então, o conhecimento racional também como uma forma do próprio homem encontrar-se nessa produção de conhecimento. O homem como aquele que produz conhecimento, que conhece os conceitos, que se apropria dos conceitos, que a partir de um exercício racional é capaz de produzir novos conhecimentos, ok? Aí, continuando, nós temos aí autores também, um filósofo, né, como John Locke, que aponta para a importância da educação e esclarecer o vivido. A educação assume um caráter de superação com relação ao regime anterior de verdades, as narrativas anteriores. Ajuda a problematizações pela centralização do ensino e pela concentração de conhecimentos. Então, tudo aquilo que a gente produz de conhecimento, né, tudo que o homem elaborou como conhecimento, que se chama de conhecimento científico, também ele tem que ser apropriado por todos os sujeitos, por todos os homens e mulheres, e também o ser humano pode gerar, construir outras formas de conhecimento, tá? Então, é importante a gente pensar, por exemplo, para Hegel, né? Toda a concepção de educação possui uma concepção de homem. Então, as diversas formas do MEC, do Conselho Nacional de Educação, o que sai em formas de políticas públicas educacionais, elas estão falando de um tipo de sujeito, tá? Elas estão falando de um tipo de homem, de um tipo de mulher. Então, a educação, ela produz narrativas e formas de pensar a própria vida do homem, se é um homem mais político, se é um homem mais tecnológico, se é um homem menos politizado, se é um homem mais para a vida do labor, do fazer. Então, a educação, aquilo que é proposto na escola, vai falar de uma perspectiva de ser humano. E isso a filosofia catedrática nos ensina a pensar muito bem. Então, a gente já conversou aqui rapidinho sobre uma implicação importantíssima entre os conteúdos da filosofia e os conteúdos da educação, que na verdade se encontram. O quanto a educação ela precisa dessas interrogações, dessas provocações filosóficas, né, dentro do que ela produz de conteúdo, de conhecimento científico dentro da matemática, da biologia, de letras, de todas as licenciaturas, ok? Então, vamos ler os textos que a professora passou e a primeira indagação é essa. A educação precisa da filosofia por quê? Os conhecimentos filosóficos são importantes para a educação por quê? Eu acho que já dá aí para a gente começar ou seguir com um belo debate, não é isso? Boa noite, até o próximo vídeo.